Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E toda batalha começa na mente. A nossa mente é como se fosse um quartel-general. Então, o inimigo das nossas almas sabe que se ele acessar a nossa mente, ele vai ter acesso à nossa alma, o nosso coração, as nossas decisões. Então, o inimigo das nossas almas, ele fica nos estudando. Ele consegue ter um olhar clínico, vamos assim dizer, um olhar clínico a nosso respeito, a respeito da nossa família, a respeito da nossa força, a respeito das nossas fraquezas. E como ele é um ser milenar, ele consegue estudar o nosso comportamento, o comportamento da nossa família, e ir exatamente no ponto que ele sabe que é um ponto fraco nosso. E como que esse inimigo das nossas almas, ele entra na nossa mente? A palavra do Senhor fala que o inimigo lança dardos e lança setas. O que é uma seta? Seta não é algo grande. Seta não é uma catapulta. Seta é algo pequeno, fino, pontiagudo. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a seta ela é imperceptível a quem está distraído. A seta, ela pode vir de pessoas no seu ambiente de trabalho, pode vir de pessoas que estão dentro da sua casa, pode ser de situações comuns, através de situações comuns, como por exemplo na fila de um banco, coisas triviais. Então a seta não é algo que ela vem chamando a atenção, a seta ela é sutil, ela é muito certeira, ela vai naquele lugar que sabe que aquele lugar é um ponto fraco nos seres humanos. Então a seta ela pode vir através de músicas, inclusive eu já falei sobre os sons aqui em um vídeo. Eu creio que foi o primeiro ou foi o segundo vídeo que eu postei. Então, os sons, as músicas que a gente ouve, elas também podem conter setas, podem conter programações subliminares, os filmes que nós assistimos. E também essas setas podem vir por meio de pessoas, como eu disse anteriormente, pessoas que estão dentro da igreja e fora da igreja. Às vezes é mais perceptível, é mais fácil identificar uma seta lançada por uma pessoa quando ela é lançada por alguém que não pertence ao reino do que quando aquela seta vem de uma pessoa que está no reino. Mas você pode perguntar assim, mas Tina, você acha mesmo que pessoas de Deus, pessoas convertidas, batizadas, que amam a Deus, podem ser instrumentos do inimigo para nos setar? Sim. Nós somos seres humanos e existe um versículo em que Jesus está conversando com Pedro e Jesus fala, que em breve ele será capturado e será crucificado. E Pedro fala, não, mestre, você não vai acontecer isso com você. E Jesus diz para Pedro, eu te repreendo, Satanás, arreda-te de mim, Satanás. É mais ou menos isso que acontece. Pedro, ele convivia com Jesus, ele era um discípulo, era um apóstolo de Cristo, e em frente a Cristo, o demônio ele é muito cara de pau, é muito ousado, porque em frente a Jesus, em frente ao próprio Deus encarnado, o inimigo ainda conseguiu usar a boca de Pedro para setar a vida de Cristo. Então, quem somos nós para não sermos setados, tanto como aquele que ouve, como aquele que diz a palavra? Então, o que eu quero te dizer é que você precisa ficar atento, principalmente agora que estamos no fim das coisas, né? A iniquidade tem aumentado. As igrejas, elas têm sido invadidas por pessoas que não temem a Deus. Elas dizem que temem a Deus, elas se vestem como cristãos, se vestem como cristãos, falam como cristãos, mas não são cristãos. O seu coração
está em outro Deus. Eu não posso citar, né? Eu acredito que não, porque senão o vídeo vai ser cancelado. Mas pessoas que têm uma outra fé, têm uma outra Bíblia. Por exemplo, nós cristãos, a representação do nosso evangelho é uma cruz para cima, né? A representação do evangelho dessas pessoas a que eu me refiro é uma cruz de cabeça para baixo. Então, acho que você entendeu. Pessoas que são desse evangelho da cruz de cabeça para baixo, elas têm se infiltrado nas igrejas, falam como crentes, tentam se vestir como crentes, mas da boca dessas pessoas sai um evangelho distorcido. Então, nós estamos sujeitos a receber setas, às vezes profecias pela boca de pessoas que se dizem cristãs, mas não são. Eu gostaria de falar que, às vezes, uma profecia, ela vem realmente de uma pessoa que ama Deus, mas às vezes ela vem de uma pessoa que não ama Deus. Eu tive que pausar o vídeo para atender o telefone. Voltando. Existem pessoas que estão dentro das igrejas que elas são pessoas que estão infiltradas e querem distorcer o evangelho, querem machucar as pessoas. Mas existem também pessoas que amam a Deus, pessoas que são do altar, pessoas que são batizadas, que vivem realmente uma vida com o Senhor, mas que por algum motivo, essas pessoas, às vezes, por talvez falta de maturidade, falta de vigilância, essas pessoas acabam lançando setas ou profetizando coisas que não provêm de Deus. E como que a gente sabe que uma profecia e uma palavra ela não vem de Deus, né? O primeiro texto que eu acabei de ler diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, quando alguém que é o teu irmão em Cristo fala coisas que teoricamente ela tem o objetivo de te exortar, mas que na verdade, quando você recebe aquela palavra, aquilo não gera no teu coração arrependimento, você não fica pensativo, aquilo não te gera quebrantamento, mas pelo contrário, aquilo te gera tristeza e sentimento de morte, pode ter certeza que aquela palavra não vem de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus ela está apta para dividir a junta das medulas, a alma do espírito. Então, o que é uma espada de dois gumes? A palavra de Deus, para quem não conhece, a palavra de Deus ela é comparada a uma espada de dois gumes. O que são dois gumes? É uma espada em que um lado corta e o outro lado também corta. Então, ela está apta para dividir a alma do espírito. Então, só para você ter noção do potencial do potencial bélico que é a palavra de Deus, vamos falar assim, já que estamos falando de certa forma de batalha espiritual, mas olha o potencial bélico que tem a palavra de Deus de dividir a alma do espírito. Quem é que pode fazer isso, dividir a alma do espírito? Não existe nenhuma arma humana capaz de fazer isso, de dividir a alma do espírito e discernir as intenções do coração. Então, toda vez que você receber uma profecia, seja por uma pessoa que você está desconfiando que ela é infiltrada, ou se realmente é uma pessoa que é de Deus, que você recebeu aquela palavra, mas que aquela palavra não confirma algo que você já vive no secreto com o Senhor, pondera, porque a palavra de Deus ela está apta para discernir as intenções do coração. Em 1 João 4:1 também está escrito: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para averiguar se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, esses falsos profetas, o que é que significa? São aqueles falsos profetas, os lobos em pele de cordeiro, e também falsos profetas que muitas vezes porque ele ainda não passou por um processo, ou ela não passou por um processo realmente de libertação, de saber realmente qual é a vontade de Deus para sua vida. Essa pessoa se levanta em um ministério profético, só que aquele não é o chamado de Deus para ela. E muitas vezes, aquela pessoa que acha que tem um chamado profético, e muitas vezes não tem, ela começa a falar coisas para pessoas em que ela, talvez na ânsia de obedecer, na ânsia de, nossa, eu vou ser obediente a Deus, eu vou falar tudo que Deus me entregar,
e ela não passa pelo crivo da própria palavra de Deus, ela não passa pelo crivo da ponderação, da calma. Então, quando esse falso profeta, mesmo cheio de boa vontade, quando esse falso profeta ele entrega uma profecia equivocada, uma profecia torta, e encontra um coração emocionado, quando encontra alguém que é novo na fé, que ainda não tem o conhecimento de que ele deve ponderar tudo aquilo que ele ouve, aquela pessoa também pode ser levada ao erro. Ela está errando porque ela não deveria estar naquele lugar falando aquelas coisas, ou talvez pode até ser o ministério dela, mas ela não foi tratada nas próprias emoções, ela não foi tratada no imediatismo dela, e acaba aqui gerando uma bola de neve de enganos, coisas que Deus não pediu para falar, Deus não pediu para fazer e ela está ali fazendo. Tem outra palavra também, em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, ou seja, toda vez que você ouvir um profeta, um irmão em Cristo, profetizar algo na sua vida, falar algo para você, mesmo que de forma sutil, que pareça ser da parte de Deus, não despreza aquilo, não absorve rápido demais, nem recusa, nem joga de lado também rápido demais. Deixa aquela informação ali no lugar especial de oração, entrega para o Senhor, meu Deus, eu tenho estado contigo, eu tenho buscado o Senhor, mas o Senhor usou a boca de outra pessoa para falar comigo. Se é realmente o Senhor falando comigo, me confirma. Não é errado pedir confirmação para Deus. Então, voltando a 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Apesar de estarmos em um processo de santificação, nós ainda erramos. Muitas vezes, nós na ânsia de entregar logo, né, na ânsia de acertar, de fazer aquilo que é certo, aquilo que é a vontade de Deus, o próprio profeta ou o próprio irmão que vai entregar, ele não pondera se aquilo realmente veio da alma, se veio de Deus ou se veio do inimigo. Então, é muito fácil você se confundir se você não tiver discernimento. A palavra do Senhor fala: buscai com zelo os melhores dons. Isso está escrito em 1 Coríntios 12, 31. E existem uma categoria de dons que as pessoas chamam de dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento. Se você estiver dentro de uma igreja que você não tem intimidade com o Espírito Santo, você não busca com zelo os dons espirituais, se você não busca a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, vai ser muito fácil para você cair. Porque, como eu disse no início do vídeo, a iniquidade ela está aumentando. A igreja está sendo, vamos dizer, invadida, está sendo saqueada por pessoas que não são do Evangelho de Cristo, que não são do Evangelho de Jesus. E esse Jesus que eu me refiro é o Jesus Cristo que veio em carne de uma mulher virgem, esse Jesus que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou no terceiro dia e que vai voltar para nos buscar. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus a quem eu me refiro. Então, fica aí como um pequeno devocional esse vídeo, para você ser manso como a pomba e prudente como a serpente. O fato de você ser prudente, de você ponderar se deve ou não falar algo, se você deve ou não levar em consideração aquilo que o outro diz, você precisa examinar bem as escrituras, examinar bem as profecias e, principalmente, ter intimidade e tempo com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, se você não ora a Deus, se você não busca a Deus, se você não jejua, não tem como você ter discernimento, até mesmo dentro da igreja. Então, meu irmão, eu espero que você tenha aprendido uma coisinha assim de nada. Se você aprendeu só um pouquinho, eu já vou ficar bem feliz. Não acredita em mim não, viu? Pesquisa aí na tua Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as referências que eu utilizei. E realmente, se você foi uma dessas pessoas que recebeu uma profecia e de forma emocionada colocou em prática tudo o que aquela pessoa disse e que se arrependeu depois, que realmente não era nada de Deus, que foi um engano, tudo bem, o Senhor já te perdoou, o Senhor entendeu que você não tinha o conhecimento, mas a partir de hoje você tem o conhecimento, você tem livre acesso ao Pai,
Em Mateus 6 está escrito, né? Mateus 6, se não me engano. Abre a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com o Pai, porque o Pai te dará aquilo que você está precisando. Então, se o que você precisa é ter discernimento para não errar mais, se o que você precisa é ter discernimento para realmente caminhar debaixo da proteção de Deus, debaixo da palavra de Deus, você tem esse livre acesso de chegar até o Pai e perguntar: Pai, qual é a tua vontade para mim? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, aquela palavra que aquela irmã, que aquele irmã entregou para mim é realmente de tua parte? Se sim, Senhor, fala comigo. Fala comigo de forma maravilhosa, fala comigo de forma escandalosa, né? Eu acho que a gente muitas vezes esquece de pedir a Deus para Deus realmente se mostrar para nós de forma escandalosa, né? Eu busco que o Senhor fale comigo de forma escandalosa, né? Eu não quero águas rasas, eu não quero que o Senhor projete coisas para mim, a meu respeito, a respeito da minha família, do ministério, de trabalho e não vir falar comigo. Então, isso é ter intimidade com Deus. Quando quando a gente lê a história de Abraão, né? Abraão é considerado o primeiro profeta, né? Pelo menos a palavra profeta na Bíblia aparece com Abraão, a primeira vez que aparece com Abraão. E tem um trecho assim que diz amigo de Deus. Então, quando você realmente é um profeta do Senhor, você é um amigo de Deus. E eu creio que todo mundo que foi chamado como filho do Deus vivo, como filha do Deus vivo, nós temos livre acesso e nós podemos sim ser chamados de filhos de Deus, filhas de Deus e amigos e amigas de Deus. Então, se o Senhor quer fazer algo na tua vida, Ele com certeza vai falar contigo primeiro e vai confirmar depois com outras pessoas. Então, guarda o teu coração dos perigos do mundo, guarda o teu coração das palavras de maldição que muitas vezes vêm em forma de exortação. Às vezes, sim, as palavras vêm como exortação e nos confronta, mas isso traz vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isso gera transformação, mas quando a palavra de Deus ela vem pra te deixar pior do que você já tá, quando a palavra de Deus vem pra te ofender, te machucar, quando a palavra de Deus, entre aspas, né, vem pra trazer morte pra você, trazer uma palavra de desânimo, pode ter certeza que não é de Deus, né? E Deus é o principal interessado em nos fazer acertar. Deus quer que a gente acerte sempre. Deus não se sente feliz quando os filhos dele pecam ou erram por falta de informação, por falta de sabedoria, por falta de intimidade com ele. Bem, o vídeo é esse. Se você aprender uma coisinha pequena comigo, eu já vou ficar bem feliz. Não acredita em mim, né? Eu sempre falo, não acredita em mim não, gente. Vai procurar informação. Eu vou deixar referência. Procurem, leiam, jejuem, tenham uma vida de intimidade com Cristo, com Deus. Porque Ele é o principal interessado em falar com você, em te dar palavras, em te exortar. É o Espírito Santo quem nos ensina, quem nos educa, quem nos dirige, quem nos conduz. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.